O programa Estação Saúde está no ar, mais uma vez, levando até você informações importantes, informações que de alguma forma lhe ajudarão. E o nosso tema de hoje é o transtorno de humor bipolar. Quem já não diagnosticou, quem já não deu esse nome a algum amigo, fulano de tal, acho que é bipolar, mas para a gente desvendar esses mitos, e a gente sabe que só quem pode dar esse diagnóstico é o médico psiquiatra, e hoje nós estamos recebendo o Jefferson Bellido. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, por compartilhar comigo e com quem está em casa os seus conhecimentos. Eu que agradeço a oportunidade, Gabriela, estaremos aqui para poder responder as dúvidas sobre o quadro, que hoje realmente é uma dúvida muito frequente que as pessoas têm, é uma situação que um amigo fala para o outro amigo que você tem transtorno bipolar e não é muito bem assim. É porque, na verdade, o que a mídia coloca, o que a gente lê, é que aquela pessoa que oscila muito o humor, momento está rindo, é tipo o famoso no trabalho, chega a dar bom dia para todo mundo num dia, no outro dia não dá bom dia para ninguém, aí todo mundo já acha que ele é bipolar. Mas, doutor, o que na verdade é o transtorno bipolar do humor? Gabriela, esse é um quadro psiquiátrico grave quando não tratado ou quando tratado de uma forma errada, É uma doença antiga da psiquiatria, era conhecida antigamente como psicose maníaco-depressiva, justamente porque se achava que a pessoa cursava com dois tipos diferentes de doença ao mesmo tempo, E com o decorrer do tempo isso foi diagnosticado de uma forma diferente, Se viu que realmente é uma doença que cursa com dois padrões diferentes do humor, com variações desde o humor depressivo, aquele humor que a gente chama também de humor eufórico. Então, na realidade, são dois polos totalmente diferentes. Ela passa de um humor depressivo, podendo ir para um humor eutímico, que a gente chama, que é o humor normal, Pode cursar por algum tempo com esse período de normalidade, digamos assim, e em algum momento da vida vir a desenvolver um quadro de humor expansivo, que é um humor eufórico. A pessoa ela melhora totalmente daquele quadro depressivo e fica hiperativada. Eu já até ouvi casos, doutor, não sei se o senhor confirma, de pessoas que às vezes quando estão com humor assim muito eufórico, de ir nas lojas, comprar um monte de coisa e depois aí afunda porque aí se afundou em dívidas. Isso é comum também? Também, isso faz parte de um dos critérios também até de diagnóstico do transtorno de humor, onde a pessoa pode ter essa hiperativação, se envolver em gastos excessivos, a ponto de se endividar, como se fosse um comprar compulsivo. A pessoa não consegue controlar o seu ato do comprar, E há casos em que às vezes as pessoas se endividam e muito com isso, Nossa. E qual seria, para a gente não cometer erros, qual seria a diferença entre o bipolar e o transtorno depressivo, a pessoa que tem a depressão? O que caracteriza a diferença entre depressão e transtorno bipolar é que a depressão é um quadro que a gente chama de humor deprimido, literalmente, A pessoa não fica mudando de humor. Então a depressão, a pessoa se mantém com humor deprimido, fica mais fadigada, pensamentos mais lentificados. E o transtorno bipolar é o que diferencia da depressão, que o paciente sai de um quadro deprimido para um quadro de humor eufórico. Isso pode variar de tempo. O paciente pode cursar com períodos de depressão, depois de períodos de hiperativação, que seria o humor eufórico, Em relação a outras doenças, o bipolar pode ser confundido com outro diagnóstico, não? Pode. E é muito comum a confusão do transtorno bipolar. Porque o bipolar, ele existe várias classificações de transtorno bipolar. Existe o transtorno bipolar tipo 1, tipo 2. O mais clássico é o transtorno bipolar tipo 1, onde a pessoa faz quadros que a gente chama de mania, que é um quadro que classifica
a doença como uma hiperativação dos sintomas, e nessa fase o paciente pode cursar com alucinações e delírios. Então é muito comum nesse momento, às vezes o paciente manifesta a doença com esses quadros de alucinações, e é muito comum ser confundido com esquizofrenia. Para a pessoa também, porque a esquizofrenia também, a pessoa tem esses quadros de alucinações, só que é um quadro de alucinação e delírio de forma mais grave, né? A pessoa realmente ela sai fora da realidade. Também ela pode ser confundida com depressão, né? Se a gente não tiver um cuidado de fazer uma boa anamnese, investigando não somente os sintomas atuais do paciente, a gente às vezes se esquece de observar o passado, e o passado é muito importante, porque às vezes em algum momento da vida do paciente ele teve algum quadro de elevação do humor, né? E às vezes passa despercebido, por isso que é tão fácil de ser confundido. O paciente pode também ter a elevação, ficar tipo deprimido um bom tempo, né? Demorar para ter esse humor eufórico novamente, né? Pode, o paciente às vezes ele fica por algum período de tempo deprimido, essa depressão vem a melhorar, em algum momento da vida ele tem esse quadro expansivo, esse quadro de humor eufórico, do qual ele não julga que isso seja um problema para ele, porque muitos pacientes acham que ele está bem e que o mundo é que está errado, que está lento, né? Porque ele fica mais agitado, ele fica mais eufórico, ele fica mais gastador, né? Então ele começa a achar que o mundo é o problema, não ele, né? Então às vezes isso, o paciente acaba nem procurando o auxílio médico, e ele acaba só procurando o médico quando ele sente sintomas depressivos. Por isso que é importante a boa anamnese de cada paciente. Então, nós estamos encerrando esse bloco, mas antes gostaria de falar de uma dica de saúde e beleza. Eu estou falando da Via Laser Depilação, a maior rede de Santa Catarina e única no estado a utilizar o laser Alexandrite, que é considerado o método mais eficiente na remoção de pelos. Imagine não precisar mais se preocupar com a depilação, ter que ir ao salão toda semana. Vá lá, faça uma visita. A Via Laser fica no Farol Shopping, telefone 3626-1081.